Caros colegas, muitas perguntas recorrentes me são formuladas e me vejo na obrigação de esclarecer algumas delas. E uma das perguntas mais recorrentes é se o ex-presidente Bolsonaro pode ser preso. Quando pensamos na decretação de uma prisão preventiva, que é uma medida constritiva, uma das mais graves existentes, há necessidade da presença de elementos que ensejem a decretação dessa prisão. Esses elementos vêm previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então não é porque a pessoa praticou um crime que ela deve ser presa. Primeiro lugar, primeira situação que deve ser verificada é se há elementos suficientes que essa pessoa tenha praticado um delito, que nós chamamos de indícios suficientes de autoria, e da prova da existência desse crime. Então, por mais grave que seja o delito, vários elementos devem estar presentes para que se decrete uma prisão preventiva. Um desses elementos, talvez um dos mais importantes, que digam respeito à gravidade da infração, é que a pena máxima combinada para a infração penal, que a pessoa está sendo acusada, seja superior a 4 anos. Então não é qualquer delito que enseja a decretação da prisão preventiva, há necessidade de que seja um delito grave, porque esses crimes que têm pena superior a 4 anos são crimes graves. Esse é um dos requisitos. Isso quer dizer que crimes mais leves, crimes que muitas vezes até propiciem transação penal, suspensão condicional do processo, crimes que quando a pessoa for condenada, pode ser condenada a penas restritivas de direitos. A lógica diz que esses crimes não podem ensejar a decretação de uma prisão cautelar. É óbvio que há alguns outros elementos. A pessoa, se ela for reincidente, se ela é reincidente, pouco importa o crime cometido. Se houver necessidade da decretação dessa prisão preventiva, vai ser. Outra coisa que tem que se ter em mente é que para a decretação da prisão preventiva de alguém, há necessidade da presença de algumas circunstâncias. Basicamente, são 4. 3 são as que nos interessam quando estamos falando na questão da prisão do ex-presidente Bolsonaro. Primeiramente, há necessidade da decretação para que seja assegurada a aplicação da lei penal. Normalmente é risco de fuga. Há risco de fuga. A pessoa de alguma maneira pode se furtar a aplicação da lei penal, seja fugindo, seja de qualquer outra forma, obstaculizando, trazendo obstáculos para a decretação da sua prisão. Segundo elemento, por conveniência da instrução criminal, ou seja, ela pode atrapalhar a produção de prova, pode sumir com documentos, pode ameaçar testemunhas, pode de alguma forma atrapalhar a produção dessa prova. E o terceiro elemento, para a garantia da ordem pública, a possibilidade de reiteração criminosa. Essa pessoa ela pode continuar a praticar delitos. Vejam que, estando presente uma dessas circunstâncias, a prisão preventiva pode ser decretada. Agora, primeiro, só se decreta a prisão preventiva se as medidas cautelares diversas da prisão não forem suficientes. Então, uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar, que normalmente são as medidas cautelares mais aplicadas. Então, se for possível a aplicação de uma prisão cautelar, de uma medida cautelar dessa, não há necessidade da decretação da prisão preventiva. Outra coisa, a necessidade de contemporaneidade. Olha, se os fatos já aconteceram um ano e pouco, por que decretar a prisão preventiva agora? Não há contemporaneidade, porque prisão preventiva não é antecipação do cumprimento da pena, não é antecipação de uma condenação. Agora, nós temos que também ter em mente o seguinte:
para que seja decretada essa prisão preventiva, há necessidade de indícios fortes de que a pessoa é autora de um crime existente. Não se decreta a prisão preventiva para se apurar a existência de um crime. O crime já deve ser conhecido. Já se deve saber que há um crime que foi praticado, que essa pessoa pode ser autora desse crime, ou seja, pode ter participado de alguma maneira desse delito, porque se isso não estiver presente, se os dois elementos não estiverem presentes, não há possibilidade da decretação de uma prisão cautelar. Então veja, por que se decretar uma prisão agora? Há risco de fuga? Pelo que eu saiba, o passaporte foi recolhido. Não vejo possibilidade de fuga. Segundo, está atrapalhando a produção de prova? Vai ameaçar testemunhas? Qualquer coisa desse tipo? Vai ocultar provas? Tem que ser um ato concreto que leve a isso, não pode ser presunção. Terceiro, ele é perigoso? Ele pode continuar a praticar delitos? Tudo isso se nós chegarmos à conclusão de que efetivamente ele participou de algum crime. E qual crime que lhe seria imputado? O decreto, o rascunho de decreto? Eu já falei muito sobre isso, já escrevi sobre isso, já até participei de programas sobre isso, está tudo na internet. Primeiro, aquilo não era um decreto, era um rascunho. Era simplesmente um rascunho, não tinha assinatura. Para que nós tenhamos um documento, um dos elementos essenciais do documento é a existência de uma assinatura, seja uma assinatura mecânica ou uma assinatura digital. Se é um decreto, tem que ser publicado no Diário Oficial. E aquilo ali sequer é um documento, aquilo é um rascunho. Aquilo ali simplesmente, para o direito, é o nada. É o nada porque de nada vale. Mas isso pode ser indício de que ele teria participado dos atos de 8 de janeiro. Isso depende de investigação. Pode ser um indício? Não sei, eu não conheço as provas. Não sei, parece que pelas entrevistas dadas, pelas que as pessoas falaram, esse decreto realmente existiu, esse rascunho de decreto realmente existiu. Outra coisa que nós temos que levar em consideração: o direito penal não pune a cogitação e não pune atos preparatórios. No caso de atos preparatórios, excepcionalmente, se houver previsão legal, podem ser punidos, como no crime de associação criminosa, que basta que as pessoas se associem para praticar crimes de forma indefinida, ou seja, crimes que a gente não sabe a quantidade. Nós falamos que há necessidade de estabilidade e permanência dessa associação criminosa. Então, nós teremos de ter mais de 3 pessoas que se associem para a prática de crimes de forma indeterminada, que é a permanência. A permanência não quer dizer de forma indefinida, mas de que não seja algo momentâneo, para um crime, 2 crimes, 3 crimes, seja para a prática de crimes indeterminados. Então, se uniram pessoas para a prática de crimes indeterminados, diversos crimes, não 1, nem 2, nem 3, então aí nós poderemos falar em associação criminosa. Mas nós falarmos de que um simples rascunho de decreto é crime, mas qual crime? Golpe de Estado? Nós tivemos ali simplesmente a cogitação ou a preparação. Isso é impunível no âmbito do direito penal. Nós começamos a punir as pessoas a partir dos atos executórios, que é a tentativa. E se houver a consumação, é o crime consumado. Quando pensamos em crimes contra o Estado Democrático de Direito, tem 2 verbos, tentar depor o governo legitimamente constituído. Basta a tentativa. Tentar abolir o Estado Democrático de Direito mediante impedimento ou restrição do funcionamento dos poderes constituídos, dos 3, legislativo, executivo e judiciário. Então, até se poderia falar em tentativa, só que para haver a tentativa tem que haver o início da execução de um crime.
E aquele é um mero ato preparatório. Mesmo que nós entendamos que foi cogitado um golpe de Estado, qualquer coisa desse tipo, aquilo é mero ato preparatório impunível no âmbito do direito penal. Mas nós poderíamos pensar numa associação criminosa, numa organização criminosa. Como eu já falei, dois dos elementos desses crimes, tanto da organização quanto da associação criminosa, é que haja uma reunião com um grupo relativamente estável para a prática de indeterminados números de crimes, não um, nem dois. O golpe de Estado seria um, a abolição seria um, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas são crimes permanentes e aí nós teríamos a perpetuação desses delitos. Então aí nós estaríamos falando em instabilidade e permanência da associação, da organização criminosa. Isso vai ter que ser discutido no âmbito do direito penal, porque é uma coisa nova. É algo que até hoje nós não tivemos. Então é algo que deveria ser discutido. Mas, de qualquer maneira, falar que houve crime pelo fato de ter sido elaborado um decreto, uma minuta de um decreto, isso não é crime. Isso daí, como eu já falei, pode ser que eventualmente seja indício de participação naqueles delitos do dia 8 de janeiro, mas isso depende de investigação, não dá para se presumir isso. Então a situação não é simples, dizer, olha, eu vou prender esse ou prender aquele, mas por quê? A pessoa está atrapalhando a colheita de prova, há risco de fuga, ela está praticando outros delitos, há possibilidade dela praticar outros delitos. Isso é imprescindível para a decretação de uma prisão cautelar, porque nós não podemos de maneira nenhuma antecipar o cumprimento da pena. Então falarmos hoje em decretação da prisão preventiva de A, B ou C, porque há elementos que sugerem que teria participado dos crimes do dia 8, mas por quê? Esses crimes já ocorreram há mais de um ano. Se a pessoa não tentou fugir, se ela não atrapalhou prova, se ela não está reiterando a prática delitiva, não está praticando outros delitos, nós não podemos simplesmente prender a pessoa para ser uma antecipação do cumprimento de pena. Isso é vingança. Não vou nem entrar aqui se houve crime nos atos de 8 de janeiro, se todas aquelas pessoas que foram condenadas participaram, se houve individualização de conduta, se as penas foram proporcionais, se o Supremo Tribunal Federal era competente para julgar pessoas sem prerrogativa de foro. Isso eu não vou nem entrar nessa questão. Eu tenho muitos artigos escritos sobre isso, basta colocar meu nome na rede e pesquisar, é no Estadão, é na Conjura, é na Jus Brasil, é na Orb News, são diversos artigos, entrevistas que eu dei no YouTube, basta olhar, tem o meu canal também no YouTube, que eu falo sobre tudo isso, basta as pessoas pesquisarem, então não vou entrar nesse detalhe. Outra situação que está sendo falada, mas o presidente ele queria apenas que fosse decretado um estado de defesa, que fosse decretado um estado de sítio, não sei, ou que fosse aplicado o artigo 142, que são medidas previstas constitucionalmente. Só que essas medidas previstas constitucionalmente, há necessidade de determinados requisitos. Esses requisitos estavam presentes? Não estavam. Outra coisa muito importante é quando se fala em estado de defesa, que parece que seria o alvo, né, daquela minuta de decreto, ele tem que ser ratificado pelo Congresso Nacional, senão ele perde a sua eficácia. Há determinados requisitos que devem estar presentes, fatos que causem comoção, grave comoção social em local determinado. Quando a gente fala em local determinado, não é o poder da República, é o local espacial determinado. Isso tem que ser referendado pelo Congresso Nacional. O presidente decreta. Há um prazo para o Congresso Nacional referendar e antes disso deve ser ouvido o Conselho de Defesa e o Conselho da República. São dois órgãos consultivos do presidente da República que dão um parecer opinativo. Não vincula, mas tudo isso deve ser feito para que seja efetivamente decretado um estado de defesa. E não me parece que estivessem presentes
esses elementos. Talvez por isso não tenha sido decretado, não sei, isso daí as investigações que vão dizer. Agora, dizer que isso daí era um indício de golpe de Estado, aí é muito longe. Aí nós vamos ter que fazer elucubrações mentais muito fortes, porque não há essa possibilidade. Olha, golpe de Estado, derrubar um governo legitimamente eleito, isso daí precisa de muita força, aí precisa de armas, precisa do apoio das Forças Armadas. Mas se tentou isso, se tentou convencer os generais, os brigadeiros, os almirantes a fazer, mas eles não quiseram. Como eu já disse, isso daí é mero ato preparatório. Se eles não quiseram, não houve início da execução do crime. É indício de que participou do dia 8 de janeiro? Não sei. Isso daí eu não conheço as provas, não vou dizer. Isso daí a investigação é que vai dizer. Mas falarmos em crime por causa daquela minuta daquele decreto, aí nós estamos muito longe. Eu escrevi alguns artigos sobre isso, onde eu detalho com a miúdes, inclusive mais a fundo, de forma técnica, sobre a opinião a respeito disso. Se quiserem procurar, é só pesquisar, está na rede. Espero ter esclarecido aos colegas, aos meus seguidores, e um forte abraço a todos.